Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anitta. Eu estou aqui só para compartilhar com os irmãos o texto Palavras Gentis sempre funcionam. Esse texto foi escrito pelo pastor Samuel Multa para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Como foi o pastor que escreveu e não eu vou ler o texto e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isto dito, vamos orar. Senhor Jesus, em teu nome pedimos que sejamos sempre gentis, sejamos sempre dispostos a tratar o outro como ele merece ser tratado, com carinho, com gentileza e com amor. Amém. Bem, irmãos, nossa leitura bíblica está em Provérbios, capítulo 15, versículos de 1 a 7. É bem curtinho. E diz assim: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. As palavras do sábio tornam o conhecimento atraente, mas o tolo só diz bobagens. O Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. Quem despreza o que o pai ensina é tolo, mas quem aceita a sua correção é sábio. Na casa do homem direito há muita prosperidade, mas o lucro dos maus traz dificuldades. Quando os sábios falam, eles espalham o conhecimento, mas isso não acontece com os tolos. Amém? Bem, ele escolheu o versículo 1 para ser o versículo-chave, que diz assim: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então é impressionante, né, como a gente tem a capacidade de tratar bem os que são de fora, mas a gente muitas vezes é impaciente e áspero com nossos familiares. Isso é uma coisa muito comum, né? As pessoas falam, nossa, como é que fulano é tão agradável, né? E aí a gente fala, nossa, só Deus que sabe, né? Porque a pessoa fora é uma coisa e dentro é outra. Eu tive um padrasto que ele era assim. Quando estava em casa, ele era uma pessoa muito dura, muito rude, não tinha paciência, enfim. Era uma pessoa difícil de se lidar. É aquele tipo de pessoa que quando é boa é a melhor dos melhores e quando é ruim é a pior das piores. Mas com as pessoas de fora, ele era sempre paciencioso e gentil. E todo mundo falava, nossa, como Jerônimo é agradável, né? Nossa, a vida de vocês deve ser muito boa, né? Porque ele é muito gentil, ele é muito alegre, ele conta piada, ele tá sempre bem-humorado. E nós, eu e minha mãe, é que sabíamos, né, quem era o Jerônimo dentro de casa. Tolerância zero, né? Como dizia aquele quadro lá do Dr. Saraiva, que não tinha a mínima tolerância, né? Então, alguns irmãos, adolescentes, juniores, parece que dão choque um no outro. Ele comenta aqui, o pastor Samuel, né? Que não pode um olhar para a cara do outro, o que foi? Tá me olhando por quê? E já começa a discutir. Mas eles se dão muito bem com os amigos, se dão bem com as pessoas de fora, na escola são agradáveis, mas com os irmãos não existe o mínimo de tolerância. Mas a gente não pode esquecer da importância do poder das palavras. O poder das palavras realmente é algo impressionante. E a gente não está aqui se referindo só assim, a questão mística, olha o poder das palavras, não é nada disso, nada. Mas a gente está aqui comentando sobre a influência que o uso de determinada palavra pode ter para mudar o rumo da vida de uma pessoa, mudar o rumo de uma conversa, ou mesmo de um relacionamento, né? Existem pessoas que elas são rudes o tempo todo com o outro, né? E aquilo vai desanimando o parceiro, vai desanimando o companheiro. A gente vai ficando chateada, né? A pessoa nunca tem uma palavra boa para dizer pra gente, né? Então, a palavra ruim, a palavra rude, a palavra sem paciência,
Ela pode realmente mudar o rumo de uma conversa ou mesmo de relacionamento, né? Então, existem pessoas, inclusive eu, com as quais eu nem me relaciono mais, porque são muito maledicentes, estão sempre falando mal de alguém, sempre pouco gentil com o outro. Então, eu prefiro me afastar de determinadas pessoas porque eu acho que não me fazem bem, né? Agora, as palavras certas usadas no momento adequado, do jeito correto, pode alterar qualquer situação. Toda situação se muda quando você escolhe as palavras para falar e usa palavras gentis, né? E logicamente que o contrário também é verdadeiro, né? Então, o livro de Provérbios, ele fala muito sobre o uso inteligente e espiritual do que, ó, da língua, daquilo que a gente falar, né? E, e, a, e usa como expressão a sabedoria, né? Quando você não tem sabedoria, você fala coisas que não tem discernimento, fala bobagem, coisas que destroem. Então, quantas pessoas são tão cultas e cheias de diplomas, mas não sabem bem usar as palavras? E assim, às vezes, não é nem por maldade. Eu conheço uma pessoa tão bacana, mas ela fala tanto palavrão, de 10 palavras comuns, 6 são palavrões. Então, assim, ela é uma pessoa inteligente, uma pessoa educada, uma pessoa que realmente ela tem um conteúdo bacana para falar, para ensinar o outro, porque ela é uma psicóloga, uma pessoa inteligente. Só que assim, ela fala tanto palavrão que aquilo que ela tem para dizer acaba perdendo a credibilidade, né? Então as pessoas acabam não dando ouvidos. Então nós temos que ter muito cuidado com a palavra. Então, o que a gente acabou de ler fala da ação e a reação do uso da palavra, né? A Bíblia diz que a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva, né? Então você já viu quando você tá nervoso? A gente sempre fala assim que é bom a gente não falar na hora da raiva, porque fala demais, fala o que não deve, né? E depois as palavras são como flechas, né? Depois que lançado não tem como pegar. Então você fala alho, a pessoa fala bugalho. Aí uma responde, outra responde para outra, quando vê as duas estão berrando, discutindo e ninguém entende ninguém. Por quê? Porque a palavra dura aumenta a raiva, você fica irado, não é verdade? Então, o que o texto está dizendo aqui, que esse texto bíblico vai falar sobre ação e reação do uso da palavra. Se a gente responde a uma provocação, a uma injúria com uma outra pior, a ira vai aumentar e a confusão vai ser gerar, né? Vai ser geral. Então vai ser um batendo boca com o outro. Mas se a gente relevar, responder suavemente, com brandura, com gentileza, certamente o resultado vai ser pacífico e amistoso. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, irmãos. Dá vontade, muitas vezes, dá uma voadora gospel, né? Porque às vezes a pessoa tá falando uma coisa que você tá sendo rude desnecessariamente. Por exemplo, eu fui acompanhar o meu esposo a tomar a vacina. Poxa, é um momento tão bacana, tão importante. E sem contar que é um momento de supervisão. É lógico que eu queria ver se a vacina ia ser dada realmente como deveria ser, né? Com tantos casos de fraude, de pessoas que escondem as vacinas. Mas na verdade, o meu objetivo maior ali era eternizar aquele momento, o momento da vacina. Então, quando meu marido virou para receber a vacina, que eu peguei o celular para tirar foto, a mulher só faltou me devorar viva. Falou assim: olha aqui, é o seguinte, eu não quero que tire foto do meu rosto. Falou um monte. A vontade que eu tinha de falar para ela, falou assim: ô, minha filha, você é feia. Eu não quero saber de você. Ser rude com ela, entendeu? E eu não sei nem que cara que a mulher tinha, mas a vontade que eu tinha era de falar que ela era feia, que ela era chata, que ela era isso. Mas, gente, na hora o Espírito Santo me tocou e falou: filha, você tá errada. Sorri, mantém a classe, faz o que você veio para fazer. Você não veio para tirar foto do seu esposo? Tira a foto do seu esposo. Esquece a mulher. Então, realmente, foi o que eu fiz. Eu tirei a foto do meu esposo, eu relevei
sorri para ela, fingi que não tinha visto que ela estava sendo rude, mas por dentro a vontade que eu tinha foi de dar uma voadora gospel nela. É assim, eu tenho um temperamento horrível, horrível, por isso que Deus me constrói a cada dia, por isso que o Espírito Santo tem tanto trabalho comigo, porque eu fico com raiva. Mas eu entendi naquela hora que o Espírito Santo estava tocando em mim, falando, ó, responda com brandura. Então foi o que eu fiz, eu sorri, focalizei o celular no rosto dele, no braço dele e tal, e aquele episódio acabou bem. Mas se eu respondesse mal, ela ia responder mal também, e né, eu ia dar um péssimo testemunho de Jesus Cristo, né, de uma cristã. Então, assim, a gente tem que agir mesmo com brandura, com suavidade, para que a gente possa ter um resultado pacífico. Então, a gente fala muito bobagem, né? Que nem que insanidade, né? Ficar batendo boca num momento tão bacana como aquele. Então, é incrível o poder de uma palavra gentil, de um sorriso, de um gesto amoroso, de uma demonstração de afeto e paciência. Isso desarma qualquer coração endurecido e desfaz a armadilha preparada para a confusão, para a intriga e para a briga. Então, assim, às vezes a gente não sabe a luta interior que o outro está passando, né? Então, por exemplo, naquele caso, naquela moça lá que foi rude comigo lá na hora da vacinação, eu não sei o que ela estava passando, se ela brigou com o marido, se faltava pão na mesa dela, né? O que era, se ela estava doente, se alguém na família dela tinha morrido. Eu não sei de nada disso. Então, às vezes, a gente não sabe a luta interior que o outro está passando. Então, nós devemos ser gentis, amorosos, porque nós somos filhos de um pai amoroso que nos amou a despeito de sermos quem somos, né? Então, nós temos que estar preparados realmente para evitar qualquer tipo de confusão, de intriga e de briga. Então, o irmão Samuel Mouta aqui diz assim, que a gente tem que regar o nosso relacionamento familiar e com palavras e atitudes gentis. E eu diria mais, a gente deve estender essa rega de palavras e atitudes gentis para todas as pessoas com quem nós temos um relacionamento, tá bom? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Devemos tratar aquele que mais amamos com as palavras mais doces e responder sempre com mansidão a gentileza. Então, obviamente, temos que tratar todos bem, mas especialmente aqueles que são de nossa casa, tá bom? Bom, eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.